Vídeo de hoje vai falar do tetracampeonato do Flamengo na Copa do Brasil. Vamos esmiuçar aqui o que foi a decisão contra o Corinthians, a redenção do Rodinei, o que esse jogo deixa de impressões e recados para a final da Libertadores do dia 29, o trabalho do Dorival Júnior, o ótimo segundo tempo que fez o Corinthians, o 2023 com ou sem Vitor Pereira. Tem várias coisas para a gente tratar no vídeo aqui. Deixa o like, principalmente quem é rubro-negro, rubro-negra, título, festa e tal, despejando like para tudo que é lado, sorridente. Então tá bom, larga o like aí. Corintiano que ficou orgulhoso com o segundo tempo do time, larga o like para nós aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho também das notificações, beleza? Apostaganha.bet, parceiro oficial aqui do canal do Jorge Igor. Link na descrição para você acessar o site, vai ter as melhores cotações, tem muita diversão do site do Aposta Ganha também, jogo do aviãozinho, tudo mais, então link na descrição, beleza? Vamos que vamos. O jogo teve 10 minutos, um pouquinho mais do que isso, ali no primeiro tempo, daquela versão que a gente mais se acostumou a ver do Flamengo em 2022. Na era Dorival, né? Não na era Paulo Souza. Daqui a pouco tem um capítulo sobre o Dorival aqui no vídeo. É o Flamengo que foi dominante, intenso, encurralou o Corinthians, muita troca de passes, a jogada do gol é isso, com pisadinha, Arrascaeta, Everton Ribeiro achando um bolão pro Pedro, Pedro tocando por baixo do Cássio, e o movimento de saída do gol do Cássio era de quem não estava esperando aquela finalização rasteira do Pedro. É um atacante de muito recurso, de muita qualidade. O Tite estava no Maracanã e na hora do gol o Tite deve ter dado aquela risadinha e falado, pô, não tem como, né? O Pedro se impôs na seleção brasileira, na lista dos 26 para o Catar. Não tem como não levar o Pedro. A lista final certamente vai sacramentar isso. Então ali a gente viu aquele Flamengo que se imaginava. Aquele Flamengo que, por exemplo, mandou do jogo em Itaquera contra o Corinthians na Libertadores, no confronto da Libertadores. Então a gente viu, e quando termina o jogo em Itaquera na semana passada, da final da Copa do Brasil, o primeiro jogo, o Cássio fazendo defesas e tal, a percepção que muita gente tinha era, puxa vida, vai ser difícil segurar o volume ofensivo que o Flamengo vai gerar no Maracanã. É só a gente ver, por exemplo, o que foi o segundo jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, no Maracanã, quando o Flamengo não deixou o Galo respirar. Então ontem começou assim, parou por aí. Dali, um pouquinho antes da metade do primeiro tempo em diante, a posse de bola do Flamengo, que chegou a ser superior a 80%, ela foi diminuindo. O Corinthians aos poucos foi entrando no jogo, a bola foi começando a circular um pouco mais no pé do Renato Augusto. O Yuri Alberto foi travando seus duelos individuais com o Léo Pereira. Algumas finalizações da entrada da área que o Santos não teve tanta dificuldade assim para segurar, mas era já uma mudança ali gradativa no ritmo do jogo, e assim se estendeu até o intervalo. Veio o segundo tempo e aí o eixo muda completamente. O jogo virou de ponta cabeça, quase um 360 ali. Porque o Corinthians, ele domina as ações do segundo tempo, ele domina a posse de bola, ele encurrala o Flamengo no próprio campo e começa a criar oportunidades. Eu até ontem na live que fiz pós-jogo no canal da TNT Sports, estava registrando, dei a minha opinião sobre a nota lá que foi dada para o Santos, goleiro do Flamengo. Falei, olha, eu como narrei o jogo, o narrador lembra muito das defesas dos goleiros, que ele vai lá e estica a vogal, Santos, Cássio. Eu não lembro de ter feito tantas assim do Santos, porque as finalizações do Corinthians, elas não foram no segundo tempo, apesar de maiores em número, em quantidade, elas não foram tão no alvo, elas não obrigaram tanto assim o Santos a trabalhar. Mas era o Corinthians chegando a todo instante, pisando na área, fazendo o Flamengo baixar seus blocos, suas linhas. E era o Flamengo que essa versão com o Dorival, a gente não via acontecer, não viu nesse ano de 2022. Então tem muito mérito disso aí, muito mérito da postura do Corinthians e do reparo que o Vitor Pereira fez na estratégia que ele levou para campo e que não deu certo. Não deu certo colocar o Fábio Santos numa linha de 3 zagueiros, deixar o Piton aberto ali como um ala, como um ponta. O Piton foi mal,
Eu acho que muito do não ter dado certo, além do desconforto do Fábio Santos na posição, foi também a questão individual do Piton, porque a gente tem que analisar, o futebol é um conjunto de coisas, né? É o desenho tático que às vezes não funciona, mas às vezes não funciona porque quem foi escolhido para cumprir determinado papel não fez bem a sua missão. E acho que foi o caso do Piton ontem. Acho que já no primeiro tempo o Vitor Pereira poderia ter corrigido. E aí é admitir, tentei, não deu certo, a estratégia fracassou, vamos partir para outra. O Corinthians melhora muito no segundo tempo, chega ao gol com o Juliano. E olha, se o Corinthians conseguisse até manter ali o ritmo, o jogo deu uma quebrada lá com os sinalizadores, ficou 3 minutos parado e tal. O Flamengo ele estava tão atordoado em campo que o Corinthians teria condições até de virar o jogo no tempo normal se aquela intensidade se mantivesse. Só que aí a coisa deu uma esfriada, o Cebolinha ainda teve uma chance de fazer o gol do título do Flamengo, a coisa vai para os pênaltis. Nos pênaltis, o Flamengo tem o baque de desperdiçar logo a primeira cobrança, você já sai atrás, tendo um goleiro como Cássio pela frente. Um parêntese aqui, na hora eu narrei os pênaltis e fiquei com a sensação de que, disse isso na narração, só resgatar lá no YouTube da TNT Sports, fiquei na hora com a sensação de que a arbitragem poderia ter mandado voltar o pênalti do Cássio. Imaginei que isso fosse acontecer, me deu a impressão dele já estar com os 2 pés além da linha e ter se adiantado para fazer a defesa na cobrança do Felipe Luiz. Isso não aconteceu, a arbitragem mandou seguir e aí o Flamengo consegue dar a reviravolta nos pênaltis. Por falar em reviravolta, o Rodinei é o símbolo disso, reviravolta ali na vida, na carreira de um cara muito pressionado. Aliás, essa imagem aqui, ela me impressionou muito, e que é o choro, a explosão, o extravasamento ali da esposa do Rodinei, da família do Rodinei, porque eles sabem tudo que o Rodinei passou, tudo que o Rodinei sentiu, tudo que o Rodinei ouviu, tudo que o Rodinei leu, e a família absorve, a família sofre nisso. Segunda-feira, quando o Camacho fez o primeiro gol dele com a camisa do Santos contra o Red Bull Bragantino, tem a imagem da filhinha dele, postada pela mãe, a filhinha dele com os olhos marejados, chorando, emocionada por ter visto o pai fazer o gol, também por saber, mesmo ali ainda a criança formando a sua visão de mundo, né, aos poucos compreendendo o que se passa ao redor, mas a criança tem uma sensibilidade enorme, ela consegue perceber quando algo está acontecendo, e ela sabia como o peso da cobrança, da responsabilidade estava ali nos ombros do pai dela. Então as famílias sofrem, tá? O atleta de futebol é um ser humano como qualquer um, ele não é robô, ele não é máquina, as pessoas às vezes esquecem disso. Disse isso aqui no vídeo sobre a confusão do fim de semana no Brasileirão, as confusões, que muitas vezes o cara vai lá, ameaça esposa, filho, pai, mãe, tio em rede social, assim, uns idiotas, e tá cheio de idiota no mundo, tinha que fazer uma filtragem da idiotice mundial, porque não é possível existir tanto idiota. Mas, então, essas imagens também mostram, assim, são importantes, eu vi nos perfis da TNT Esportes, para humanizar a figura do jogador de futebol, gente. Precisamos ter isso em mente. Então, o Rodinei, 7 anos de Flamengo, quis o destino, a Arrascaeta. Se você for olhar a lista de batedores, né, já tinha saído a Arrascaeta, assim, prováveis, né? Caras com mais qualidade que certamente estariam na frente do Rodinei na fila para bater o pênalti. Arrascaeta já tinha sido substituído, Pedro já tinha sido substituído, Vidal já tinha ido embora, o próprio Thiago Maia, que saiu machucado, assim. Tinha Rodinei, tinha Fabrício Bruno, tinha o Santos, o Mateuzinho tinha entrado, não tinha tanta opção, né? Então quis o destino que fosse o Rodinei, pela experiência que tem e tal. Rodinei que esse ano fez um gol a favor do Corinthians no Campeonato Brasileiro em Itaquera, um gol que sacramentou a derrota do Flamengo, assim, uma loucura, né? Futebol tem dessas, tinha que ser o Rodinei, foi o Rodinei, e já com passagem de ida sem volta, né, para deixar o Flamengo ao fim do vínculo, mas como última imagem, como último ato de um cara que sempre trabalhou muito, o Rodinei deixou aí o pênalti do título e uma explosão aí de 70, 80 mil torcedores no Maracanã. Muito mérito disso do Dorival, que não escanteou o Rodinei, que não escanteou ninguém desde que chegou. Diego Ribas tendo minutos, Diego Alves ali sendo observado também, a própria questão do Rodinei, a gestão de elenco do Dorival é uma gestão muito competente. Acho o Dorival um ótimo treinador, arma os seus times de maneira ofensiva. A última Copa do Brasil, a Copa do Brasil anterior que ele tinha conquistado com o Santos, era de um time
muito agradável de se ver, claro, com muito talento também, mas você precisa ter o talento nas mãos e saber usar. O antecessor do Dorival não soube, nem preciso gastar muito tempo para falar de Paulo Souza, que para a torcida do Flamengo ainda bem que é passado. Então o Dorival tem o mérito de montar bem as suas equipes, de ser ofensivo, de ter um futebol vistoso, para muita gente, claro, que esse conceito é subjetivo, como eu sempre friso, e de gerir muito bem dia a dia, elenco, aspirações, intenções. Então foi muito bem nesse aspecto também o Dorival e o trabalho coroado com o título e que pode vir mais um daqui a 9 dias com a Libertadores. E aí eu quero olhar para frente. O que esse jogo deixa de recado para a Libertadores? Olhando o copo meio cheio, o Flamengo saiu do fundo do poço 2 vezes na decisão. O Flamengo teve 2 reviravoltas, teve força para dar 2 reviravoltas na decisão. A reviravolta do segundo tempo muito complicado que fez e de chegar vivo na disputa de pênaltis, de sobreviver a uma pressão que foi forte do Corinthians, a um volume do Corinthians e o nervosismo que isso tudo vai gerando. Você vai percebendo que o clima do estádio vai mudando, o teu torcedor está calado, o Corinthians está vindo para cima, está se agigantando e é o Corinthians. É um clube enorme também do outro lado, é um clube acostumadíssimo a decisões e vocês sabem como eu acho que isso tem um peso. Então o Flamengo sobreviveu a isso. Disputa de pênaltis, o baque emocional é pesado. Você já vai para a disputa de pênaltis baqueado. Começa a disputa de pênaltis com o Cássio pegando a cobrança. É outro baque. E o Flamengo se manteve mentalmente forte, vibrando nas cobranças, comemorando muito. Foi assim quando o Everton Ribeiro converteu, quando o Gabi reverteu, porque são caras vencedores, acostumadíssimos a lidar com esse tipo de pressão, de situação. Então, isso o Flamengo tem. Essa força mental, essa rodagem, essa experiência para eventualmente sair de uma situação difícil na final contra o Atlético Paranaense, o Flamengo tem de sobra. Copo meio cheio. Copo meio vazio. A queda do segundo tempo, ela não é só técnica, ela não é apenas explicada, e é muito, tá? Explicada pela melhora do Corinthians, mas não é só isso. Tem uma queda física que é muito visível no segundo tempo do Flamengo no Maracanã. O Atlético Paranaense é um time que tem uma proposta diferente de jogo, é um time que vai atacar o Flamengo de uma maneira diferente da que foi feita pelo Corinthians, mas vai atacar, de algum jeito, de alguma maneira. Eu não acho que o Atlético Paranaense vai ser o time que foi naquele confronto no Maracanã, por exemplo, né, que levou 30 finalizações, segurou um 0-0 e tal. Eu não acho que vai. E acho que, como a gente já está caminhando para um fim de temporada, né, é um outro contexto também nessa coisa ali de pernas e tudo mais. Acho que esse foi um ponto de atenção e de sinal amarelo. A gente não costuma ver o Flamengo ter a queda que teve no segundo tempo e ela também foi mental, né? Ok, o Flamengo deu a reviravolta, como eu disse, mas a gente percebia um Flamengo assustado com o que estava acontecendo. Então fica como um grande sinal de alerta para a decisão do dia 29. O Flamengo é favorito? É, óbvio que é. Como era favorito contra o Corinthians na Copa do Brasil. Mas a decisão não está ganha para o Flamengo. E o componente do jogo único, e o Flamengo sabe bem o que foi a final do ano passado, é um componente que tem um peso. Uma falha, uma jornada ruim, podem mudar absolutamente tudo. Então eu acho que essa decisão está aberta sim para o dia 29. É o Felipão do outro lado, né, gente? É o Atlético Paranaense. Rapidinho sobre o Corinthians para fechar. Se a gente olhar o balanço da temporada, é frustrante perder um título onde você teve tão perto de conquistar, como o da Copa do Brasil? Claro que é. É frustrante sair de uma Libertadores depois da epopeia lá na Bombonera e não conseguir fazer frente ao Flamengo no confronto da Libertadores. Na final da Copa do Brasil fez, na Libertadores não teve jogo, não teve confronto. É frustrante, é frustrante. É frustrante não chegar sequer às finais do Campeonato Paulista, caiu ali para o São Paulo na semifinal. Claro que é frustrante. Mas se a gente olhar como o Corinthians começou a temporada, o que o Corinthians passou no meio da temporada, aquela primeira fase de Libertadores horrorosa, quando o time não consegue ganhar o Always Ready, nem na ida nem na volta, e olhar como o Corinthians terminou, reforços chegaram, o trabalho do Vitor Pereira evoluiu, o time claramente melhorou, o time soube aproveitar muito bem as semanas leves e livres de treinamentos. O Corinthians mostrou uma curva de crescimento no final da temporada. O Corinthians não chegou se arrastando no final da temporada, ele chegou bem melhor
do que começou o ano de 2022. Então eu acho que o mais lógico, o mais natural é o Vitor Pereira ter o seu contrato renovado. O Vitor Pereira deu uma declaração dias atrás se queixando de alguns problemas da cidade de São Paulo. Problemas comuns a qualquer metrópole, qualquer grande cidade. Falou ali da questão da beleza da cidade, aí é algo mais subjetivo, mas aí ele fala da questão da violência, e aí sim, né, toda grande cidade passa por isso. Então mostrou ali naquela declaração, eu interpretei como, acho que ele vai embora. Só que ontem na coletiva do Maracanã, depois do jogo, ele fala, não lembro exatamente a frase, não vou reproduzir textualmente, mas alguma coisa do tipo, tem coisa melhor guardada pra gente lá na frente. Opa, aí já é o discurso de quem tá pensando em ficar, me parece isso. Então, vamos ver, mas acho que o caminho tem que ser esse, que o Corinthians continue, acho que o Corinthians vai olhar algumas questões de elenco. Por exemplo, eu não acho que a passagem do Yuri Alberto seja um desastre, eu acho que o Yuri Alberto faz, evidentemente que o Corinthians sequer tinha esse 9, agora ele tem, mas eu não sei se ele supriu todas as expectativas. Talvez o Corinthians ainda vá ao mercado para buscar, precisa ver se vai ter grana. Tem a premiação do vice-campeonato aí da Copa do Brasil, que dá uma amenizada um pouquinho aí nas finanças, mas elas ainda não estão as melhores possíveis para o Corinthians. Mas eu acho que vai ao mercado, pelo menos para buscar um concorrente, uma sombra, uma outra opção de camisa 9 para o Yuri Alberto. A questão da média de idade do elenco vai se passando mais um ano, esse problema vai se acentuando mais. Mas para começar, o Vitor Pereira eu acho que deveria seguir e acho que essa decisão tem que ser tomada logo. Até porque o ano acabou. Assim, o Corinthians ainda tem a briga na reta final do Campeonato Brasileiro para conseguir uma vaga direta na Libertadores. Hoje ele é o quinto colocado. Essas rodadas finais ainda vão ser muito importantes. Não é para jogar fora o resto de Campeonato Brasileiro. Mas título não vem mais. O que tinha para disputar de títulos já foi. Então tem que olhar 2023 e tem que começar a olhar logo 2023. Olha o Atlético Mineiro aí. Em 2022, as finais da Copa do Brasil já foram ali quase no meio de dezembro, é verdade. Mas o Atlético esperou o Cuca, esperou, fica, não fica. E aí atrasou o planejamento para 2023, o Cuca não ficou e o ano de 2022, perdão, o Cuca não ficou e o ano de 2022 do Atlético é um ano melancólico, lamentável. O Corinthians não pode repetir esse erro e tem que resolver logo a situação para começar esse planejamento aí, porque o Paulistão já tá batendo na porta. É isso, pessoal. O que achou da atuação do Flamengo, da atuação do Corinthians? Acha que liga algum sinal amarelo esse segundo tempo do Flamengo para a final da Libertadores? Ou não muda nada? O Flamengo segue sendo tão favorito como era, na mesma intensidade, na mesma proporção contra o Atlético Paranaense, como já era antes mesmo dessa final do Maracanã? Deixa a sua opinião nos comentários, eu adoro ler os recados da galera aqui. Não se esqueça do like do vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Ó, o sininho está ativado aí, senão você não vai saber que eu fiz o vídeo. Aí não adiantou nada, eu fiquei 18 minutos falando aqui e você não viu. Vê o sininho lá, pelo amor de Deus. Valeu, pessoal.